A República Francesa é um país localizado na Europa Ocidental, com uma população de 66,81 milhões de habitantes. Tem como países vizinhos a Andorra, Alemanha, Bélgica, Espanha, Itália, Luxemburgo, Suíça e maritimamente o Reino Unido. A moeda da França é o euro, visto que o país forma, juntamente com a Alemanha, as duas maiores potências atuais do bloco econômico e político da União Europeia. As principais cidades francesas são Lyon, Toulouse, Marselha, Nice, Nantes e Paris, que além de ser a capital francesa, é a maior cidade, com cerca de 9,5 milhões de habitantes. A França é um país de grandes particularidades. Dentre elas, podemos destacar o fato de ser o país com o maior número de prêmios Nobel de literatura vencidos até hoje, o fato de cerca de 99% da sua população jovem ser alfabetizada, e também por ser o berço de grandes multinacionais, como a Air France, Alcatel, Carrefour, Peugeot, Citroën, Leroy Merlin e Danone. A França, devido à sua riqueza histórica e cultural e às suas belezas arquitetônicas como o Arco do Triunfo, a Torre Eiffel, o Museu do Louvre e o Palácio de Versalhes, é o país mais visitado turisticamente do mundo inteiro, sendo o terceiro país que mais arrecada com turismo no mundo. Esse ano tivemos eleições presidenciais no país, e Emmanuel Macron se tornou o mais novo presidente da história da França, com 39 anos de idade. Em relação aos dados econômicos e comerciais, a França é a 18ª economia mais complexa do mundo, a terceira maior economia da Europa e a sexta maior economia mundial, a sexta maior economia de exportação e a sétima maior economia de importação mundiais. O país possui um dos maiores IDHs do mundo e obteve em 2016 um PIB de 2,46 trilhões de dólares. A França também é a maior potência agrícola da União Europeia e possui cerca de 9,5% da sua população desempregada, sendo a menor taxa desde o ano de 2012. Vale ressaltar que o presidente francês Emmanuel Macron tem como uma de suas metas mais ousadas diminuir em 7% o desemprego até o fim do seu mandato, em 2022. Se tratando de fluxo comercial, os produtos mais exportados pela França são aviões, helicópteros, medicamentos embalados, carros e vinhos, sendo a Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, Itália e Bélgica os principais parceiros e destinos das exportações. Os produtos mais importados pelo país são carros, petróleo puro e peças de aviões, com a Alemanha, Itália, Luxemburgo, China, Estados Unidos e Bélgica como principais parceiros e fornecedores aos franceses. O país realmente tem vários diferenciais. A França está no coração de um mercado com mais de 500 milhões de consumidores, que é a União Europeia. O país recebeu cerca de 6.500 investimentos estrangeiros nos últimos 10 anos e tem mais de 2 milhões de habitantes empregados em empresas estrangeiras na França. É o terceiro maior ator mundial em inovação. É o primeiro país da Europa, Oriente Médio e África em termos de crescimento de startups. Além de possuir mais de 70 polos de competitividade entre incubadores e aceleradoras, o país tem um dos dispositivos fiscais mais vantajosos para a área de pesquisa, com descontos de até 30% que beneficiam mais de 17 mil empresas a cada ano, sendo dessas cerca de 2 mil estrangeiras. É a terceira maior zona de acolhimento de matrizes mundiais, abrigando 15 das 50 maiores empresas do mundo. É líder em acolhimento de projetos de investimento industrial na Europa e de investimentos americanos criadores de emprego. E é o segundo país de destino de fundos de capital de risco, ou seja, de investimentos no continente europeu. O país possui uma infraestrutura de ponta, tendo o primeiro aeroporto de negócios da Europa, o quinto maior complexo portuário da Europa do Norte, linhas de metrô em direção aos principais centros econômicos e aeroportos europeus, 2 portos entre os 10 maiores do continente e sendo o país líder em qualidade e disponibilidade de eletricidade dentre todos no mundo. Além disso, o país possui uma mão de obra produtiva e qualificada, visto que é o segundo país da Europa com mais diplomados em ciências e tecnologia e possui o mais alto número de horas trabalhadas entre as potências europeias. Além de todas as vantagens citadas anteriormente, o governo francês possui um programa chamado La French Tech, que consiste em um visto especial concedido pelo governo que visa atrair engenheiros de software, empreendedores, investidores e designers para o ecossistema francês de startups e inovação tecnológica, através da facilidade de entrada no país. Dentre as notícias mais relevantes na França atualmente, temos: Macron ofereceu refúgio a cientistas e empresários norte-americanos após tentativas de Donald Trump em prejudicar as pesquisas sobre mudanças climáticas e outras ciências nos Estados Unidos.
Nesta semana, a França criou um grupo de inteligência financeira para tentar evitar que novos ataques terroristas voltem a ocorrer no país, realizando um pente fino em transferências e contas bancárias, empréstimos e até em plataformas de financiamentos coletivos. O objetivo é identificar possíveis fraudes e ações suspeitas de terrorismo. O governo francês passa pelo seu maior teste de fogo desde que assumiu. Esta semana, milhares de pessoas foram às ruas e realizaram uma greve geral em manifestação contra a reforma trabalhista proposta por Macron quando ele ainda era ministro francês e com previsão de ser aprovada imediatamente. Entre as principais mudanças apresentadas na reforma estão facilitar as demissões e estabelecer um teto para as indenizações aos trabalhadores, além de dar maior flexibilidade para as contratações nas empresas. A reforma é vista pela CGT, o principal sindicato do país, como o fim do contrato de trabalho dentro da França. A França planeja aprovar uma legislação esse ano para acabar com toda a exploração e produção de gás e petróleo em seu território até 2040. O motivo é porque o presidente Macron quer tornar a França um país neutro em carbono até 2050, abandonando os combustíveis fósseis culpados por contribuir com o aquecimento global. Mesmo assim, o país vai continuar a importar e refinar petróleo. O crescimento do PIB na França foi anunciado essa semana com um crescimento de 0,5%. Ele representa o terceiro trimestre consecutivo de crescimento econômico no país. Se tratando das relações comerciais bilaterais entre França e Brasil, a potência europeia é um grande aliado nosso, visto que o Brasil foi o 27º fornecedor da França no ano de 2016 e foi o 17º país de destino para as exportações francesas no mesmo ano. O comércio bilateral vem crescendo, visto que as importações brasileiras originárias da França cresceram cerca de 57,5% nos últimos 10 anos. Dentre os principais produtos adquiridos pelo Brasil, temos máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, produtos da indústria química, instrumentos eletrônicos e produtos farmacêuticos. E dentre os principais produtos exportados do Brasil para a França, temos o farelo de soja, minérios de ferro, aparelhos e instrumentos mecânicos. Em 2014, a França foi a quinta maior fonte de investimento brasileiro. Em 2016, o intercâmbio comercial França-Brasil atingiu cerca de 6 bilhões de dólares. Atualmente, existem cerca de 500 empresas francesas instaladas no Brasil. Temos como exemplo a Danone e o Carrefour. A França é o terceiro país do mundo que mais acolhe bolsistas brasileiros do Ciências Sem Fronteiras. E nos acordos comerciais de cooperação entre os países, destacam-se as áreas de defesa e de espaço. Este ano, Brasil e França assinaram um acordo para a promoção de cooperação em infraestrutura e investimento.